E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, pra gente bater um papo aí a respeito do clássico, né? Majestoso chegando domingo, São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo se enfrentam aí pela penúltima rodada, digamos assim, né? É o penúltimo jogo da primeira fase do Campeonato Paulista, em momentos muito distintos, né? A gente já viu isso, mais ou menos isso, na temporada passada. O São Paulo chegava em melhor momento do que o Corinthians e acabou dando o que dando, né? Deu no que deu, melhor dizendo. O Corinthians acabou vencendo o São Paulo por 1-0, se não me engano, naquela ocasião. E aquele maldito tabu ainda permaneceu, né? Mas agora, gente, apesar do São Paulo estar no momento mágico, vindo de 8 vitórias seguidas, 6 no Paulistão e 2 na Libertadores, não tomando gol a 5 jogos, se eu não me engano, e o Corinthians vindo naquela pindaíba que não dá dó, dá muita alegria, né? Ver o Corinthians na pindaíba é sempre uma delícia. E tomaram na cabeça do Peñarol, praticamente estão eliminados já da Sul-Americana, um vexame atrás do outro vai dando o Corinthians. Só que jogar naquela arena deles, naquela impressora Desquijet, é sempre chato, né? Porque o grande título do corintiano é vencer o São Paulo. Esse é o grande título deles, né? Esse ano vai ser isso, né? O grande título do Corinthians vai ser manter um tabu, né? Que dura aí alguns anos, nessa arena aí que foi paga com dinheiro público, né? Surrupiado, mas eu não quero entrar nesses detalhes, nessas polêmicas, mas esse é o grande título do Corinthians. Então, quando eles enfrentam o São Paulo lá, eles jogam como se fosse final de Copa do Mundo. E se o São Paulo não jogar da mesma intensidade, vai continuar não vencendo. Não porque o São Paulo é pior que o Corinthians, não porque o São Paulo pipoca pro Corinthians, não tem nada disso. Não porque tem uma maldição naquela arena lá, não tem nada disso. A questão simples é, se o São Paulo encarar como eles encaram quando enfrentam a gente vence. Porque o São Paulo é melhor time, o São Paulo tem melhor técnico, o São Paulo tem melhores valores individuais, o São Paulo vive no melhor momento. Então assim, gente, é só igualar na vontade que a gente vence. Naturalmente isso vai acontecer. E aí o São Paulo agora vem montando, né? O Hernan Crespo certamente deve estar pensando o que fazer para esse jogo, porque tem todo esse contexto, né? Esse composto aí de clássico, de majestoso, de rivalidade. Mas, gente, se a gente for analisar na ponta do lápis mesmo, é um jogo que não vale nada. É bem verdade que o São Paulo precisa de 2 pontos, somente 2 pontos em 2 jogos que restam ainda dessa primeira fase, para o São Paulo adquirir a liderança geral e ninguém mais tascar, né? Ou seja, o São Paulo joga agora, né, domingo, fora de casa contra o Corinthians, e depois joga fora de casa contra o Mirassol, encerrando a primeira fase. Se o São Paulo tiver 2 empates, o São Paulo já é líder geral, né? É um jogo que, teoricamente, matematicamente, para o São Paulo não vai fazer diferença nenhuma. E, teoricamente, a partir da semana que vem, a gente tem um jogo duríssimo, quarta-feira, contra o Racing na Argentina, lá em Avejaneda. Um jogo que, apesar do Racing não ser o Racing, né, de outrora, digamos assim, é sempre um time complicado, carne de pescoço, time argentino, jogar fora de casa, apesar de não ter torcida, é sempre chato. E um empate nesse jogo contra o Racing seria maravilhoso. Só que o mês de maio, que vai começar a partir da semana que vem, vai ser um mês que o São Paulo vai de novo jogar quase dia sim, dia não, né? Por conta do encavalamento que vai ter aí das finais do Paulista e também por conta dessas rodadas aí decisivas da primeira fase, da fase de grupos, melhor dizendo, da Libertadores, para o São Paulo sacramentar a sua classificação que está, graças a Deus, muito bem encaminhada com as 2 vitórias em 2 jogos. Então, esse jogo em si do Corinthians, eu acredito, e mesmo o Corinthians, eu acredito que eles vão entrar com um time misto. Um time nem todo reserva e nem todo titular, né? Porque não tem sentido o São Paulo entrar com um time todo titular, apesar da diretoria, né, da presidência, do Júlio Casares, da comissão técnica, e eu acho que é certo esse pensamento, apesar deles estarem encarando o Campeonato Paulista como um campeonato de extrema importância para o São Paulo poder sair dessa fila, porque a gente pensa comigo, se o São Paulo vence o Campeonato Paulista e passa para as oitavas da Libertadores, imagina o peso que sai das costas desses jogadores. Vai sair aquela áurea,
aquele peso psicológico, assim, de todo mundo, de nós torcedores e deles que estão lá também. Então eu acho extremamente importante o São Paulo também levar muito a sério o Campeonato Paulista. Só que também não pode colocar um time totalmente titular e ameaçar, né, perder jogadores por conta desse jogo importantíssimo contra o Racing, que é de fato para encaminhar já a classificação. Porque se o São Paulo vence o Racing, o São Paulo vai a 9 pontos, o Racing fica com 4, praticamente o São Paulo já está classificado, faltando ainda 2 jogos para fazer em casa, né? Aí o São Paulo fica numa situação muito tranquila. Então é um jogo que é um jogo de xadrez, literalmente, né? E essa escalação do Crespo eu acho que vai passar mais ou menos por aí. Um time provável que a gente pode falar tem uma novidade, né? Gabriel Sara pode jogar, parece que ele já está à disposição, ele treinou, né, esses últimos dias aí no CT da Barra Funda, já com o elenco, já no gramado, não demonstrou nenhum problema físico, né, nenhuma dor, nada da lesão que ele teve, então pode ser que ele venha para o jogo sim. Já o Éder teve uma lesão um pouco mais chata, lesão muscular, aquela coisa, demora um pouco, e ele está sendo preservado para justamente não voltar antes e acabar tendo que ficar mais um tempo ainda no estaleiro, longe dos gramados. Então o São Paulo está com todo um cuidado, né, nesse planejamento, nesse retorno aí do Éder. Então o Éder deve ficar de fora. Se eu fosse falar para vocês um time provável do São Paulo, seria mais ou menos esse, ó. Thiago Volpe no gol, porque eu acho que ele não vai mexer no goleiro, né? O goleiro tem que ter uma certa regularidade, principalmente se tratando de um jogo importante depois na quarta-feira. Acho que ele vai mexer na zaga, acho que ele vai colocar o Diego Costa, acho que ele vai tirar o Miranda, vai centralizar o Bruno Alves para dar um descanso pro Miranda. O Miranda tá voltando agora também. E acho que ele volta com o Léo pelo lado esquerdo. Talvez nem o Arboleda jogue. Acho. Gente, isso daqui eu não vi em nenhum lugar. É um achismo meu por conta desse planejamento que eu entendo que o São Paulo tá fazendo, tá? Lateral direita. Você sabe que o Daniel Alves é fominha, ele gosta de jogar jogo grande, jogo clássico. Apesar de não ser um jogo, como eu disse pra vocês, que vale a muita coisa, digamos assim, mas é um jogo interessante, é clássico, majestoso. Eu acho que ele pode entrar, o Daniel Alves. Mas talvez Igor Vinícius também pode compor ali, porque é um jogo, teoricamente, que não vale nada, né? Como eu disse para vocês. No meio, acho que ele vai manter o Luan, porque o Luan é um jogador importante, né? Para criar esse... já tem um entrosamento, na verdade, né? Mas acho que o Luan, ele é um cara que, teoricamente, ele consegue jogar esses jogos e pode jogar na quarta-feira também, né? 3 dias para ele é tranquilo, de recuperação. Caso ele não jogue, aí pode ser que entre aquela dupla, né? Rodrigo Nestor e Thales Costa. O Nestor é um dos caras que eu acho que vai jogar, independente se Luan tiver ou não. Então vamos supor, que o Luan não jogue, entre Thales Costa e Rodrigo Nestor ali no meio. Na frente pode ser o Sara ou o Igor Gomes. O Igor Gomes nesse momento é reserva do Benítez, né? Se fosse um time titular assim. Pode ser que o Igor Gomes ou o Sara briguem por essa posição. Do lado esquerdo, acho que o Wellington deve ganhar a vaga do Reinaldo para dar uma descansada no King, né? O King precisa dar uma descansada ali, acho que ele vai dar uma chance para o Wellington. E aí na frente, acho que entra o Vitor Bueno, né? Acho que o Hernan Crespo tá de olho nessa situação aí, de dar uma chance maior para o Vitor Bueno, dar uma rodagem maior para ele. E acho que ele vai ser companheiro de Rojas. Rojas acho que deve fazer esse ataque aí, porque o Pablo também voltou de uma certa lesão, né, nas costas, jogou todo o jogo, né, quase, saiu no finalzinho do jogo contra o Rentistas. Acho que ele vai dar um descanso pro Pablo também, que tem mais uma grande decisão na próxima quarta-feira contra o Racing lá na Argentina. Então acho que mais ou menos esse vai ser o time. Quero muito saber a opinião de vocês. Uma pitada rápida aqui que eu vi, gente, uma coisa muito interessante. Júlio Casares anunciou para o pagamento daquelas dívidas que o São Paulo tem, desde a gestão demoníaca do senhor Leco, né, que atrasou todos os direitos de imagem dos jogadores. O Júlio Casares, que é um homem de marketing inteligente, arrojado, moderno. Eu gosto muito do Júlio Casares. Acho que ele tem ideias assim muito oxigenadas, sabe? Para sair da mesmice, sair da caixa, fazer o São Paulo voltar a ser vanguarda. Ele está criando o chamado bolsão para o elenco do São Paulo. O que é isso? Seria, na verdade, um fundo, digamos assim, onde parte das receitas futuras que o São Paulo tiver, isso vai ser destinado para o pagamento desses jogadores que têm esses direitos de imagem atrasados. Então, por exemplo, esse plano
seria assim, quando voltar a bilheteria, boa parte desses valores vai ser destinado para pagar esses atletas que têm essa grana atrasada com o São Paulo. Patrocinador master fechando, uma quantia também vai ser destinada para isso. Venda de jogadores, o próprio Júlio Casares disse hoje que não tem como, infelizmente, a realidade. Ele vai ter que vender algum jogador, né, até o final dessa temporada, não tem como. Né? Aí surgem nomes de Igor Gomes, Gabriel Sara, algum jogador made in Cotia deve ser vendido. Prêmios de competições, se o São Paulo chegar numa quartas de final de Libertadores, se o São Paulo for campeão do Paulista, dependendo de onde chegar no Brasileiro, na Copa do Brasil, tudo isso vai ter fatias que vai para esse bolsão, para esse fundo, para pagar esses jogadores aí que tem esses salários, essas pendências financeiras que o São Paulo, desde a gestão do pior presidente da história, que foi o Leco. Então eu achei muito interessante isso, muito inteligente. E outra coisa que ele anunciou também é esse plano de marketing, um plano de marketing para o Daniel Alves. Coisa que quando trouxeram o Daniel Alves na gestão demoníaca do senhor Leco e também do Raí, do Pássaro, daquelas aberrações da diretoria do São Paulo, que falaram que iam fazer um projeto com o Daniel Alves, não fizeram porra nenhuma, essa foi a realidade. Agora, com um cara de marketing, que é o Júlio Casares, e ele conhecendo tudo isso, ele quer desenhar um plano de marketing com o Daniel Alves. Explorar, usar a imagem do Daniel Alves para movimentar as receitas do São Paulo. Seja com produto, seja com campanha, com ações com o patrocinador, enfim. Eu acho muito interessante, acho que vai ser muito bacana isso. Tá na hora mesmo, né? O Daniel Alves voltou a jogar muita bola no lugar que é dele, né, que é a lateral direita, que ele nunca deveria ter saído de lá. Precisou vir um treinador de verdade para olhar isso e ajustar isso, né? E tudo que ele ganhou, o vencedor que ele é no futebol, enfim, dá para explorar muito a imagem do Daniel Alves, apesar de pandemia, dá para explorar demais. E acho que agora a coisa vai andar com o Júlio Casares. É isso, gente. Aguardo os comentários de vocês. Tendo qualquer notícia urgente, outra informação, eu corro aqui para trazer para vocês. Mas no mais, essas são as informações de momento. A gente se vê domingo no pós-jogo. Eu vou dar um descanso aí para vocês no sábado. A gente se vê domingo no pós-jogo, se Deus quiser. A gente vencendo as galinhas, acabando com esse maldito tabu. Apesar, como eu disse para vocês, que não faz tanta diferença nesse momento. Mas é sempre bom aproveitar um momento do São Paulo e dar na cara desses caras. Dar na cara, eu digo na brincadeira, né, gente? E fazer o que se espera do São Paulo, que é o quê? Passar por cima de time ruim. E o Corinthians tem um timinho ridículo. Ridículo. E é isso. Tomara a Deus que a sorte esteja do nosso lado e que a gente entre com muito foco, que é assim que a gente vai vencer desses caras lá, tá bom? Outra coisa, recadinho rápido para encerrar. Passa lá no nosso Instagram também, gente, Tricolazo FC, tudo junto, hackear a minha conta, conto com a ajuda de vocês pra gente voltar a bombar lá no Instagram como tava antes, tá bom? Tricolazo FC, conto com a ajuda de vocês. Tamo junto, galera, obrigado, vamos São Paulo!